É isso aí, pessoal, eu sou o pastor Claudemir Ventura, estamos aqui com mais um vídeo, vídeo este que vai mudar o jeito de você pensar, isso mesmo, vai mudar o jeito de você pensar e de você agir. Hoje nós vamos falar sobre 3 atitudes que você precisa evitar se você quiser alcançar o sucesso que deseja, isso é se você quiser. Antes de nós começarmos este vídeo, eu peço que você ative o sininho, se inscreva no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, ative o sininho, compartilhe, deixa o joinha também é muito essencial. Muitas pessoas não estão deixando o joinha, não custa nada você deixar o joinha lá para que o Facebook divulgue para mais gente. Quanto mais joinha, mais para mais gente é divulgado o vídeo. É bem isso aí, então nos ajude aí cooperando, né? Não vai te custar nada. E eu quero agradecer a todos que já estão inscritos, que a família YouTube está crescendo cada dia mais e mais. Então vamos lá, este vídeo você vai mudar a maneira de você pensar e de agir. As 3 atitudes que você precisa evitar a qualquer custo, você precisa evitar essas 3 atitudes. Em tempos de crise como é que estamos vivendo atualmente, não podemos dar brecha para atitudes que nos impeçam de alcançar os objetivos que determinamos. Se você é como eu e está sempre se perguntando o que fazer para melhorar o seu desempenho, eu digo que, em primeiro lugar, precisa ter consciência de quais atitudes pode estar sabotando os seus planos ou os seus objetivos. Por isso, eu quero, através desse vídeo, compartilhar com você 3 atitudes que todos nós precisamos evitar a todo custo, se quisermos sair da média e aproveitar ao máximo o que a vida tem para nos oferecer. Primeira atitude que você precisa evitar: criar desculpas, justificativas para si mesmo e para os outros. Isso não funciona, não podemos dar desculpa. Tem um livro que eu li de Paulo Vieira, O Poder da Ação. Nós somos especialistas em colocar ou criar desculpa, contar historinhas, e diante dessas historinhas o nosso cérebro vai falar: você não precisa mudar porque o erro é de fulano, de Bertano, de ciclano. Não, vamos parar com isso. O nível de insatisfação de boa parte das pessoas é tão alto, mas tão alto, que muitos se sentem sem força para reagir e fazer a vida valer a pena. Então, as pessoas vivem num nível de insatisfação muito alto. Então, precisa mudar. Por isso é muito comum vê-las tentando justificar sua baixa performance, colocando responsabilidade de seus resultados na mão de outras pessoas. Então, se você faz isso, pare imediatamente de jogar, de inventar desculpa, de contar historinhas. Pare com isso, isso não dá certo. A grande verdade é que você precisa ficar atento àquelas desculpas que dá a si mesmo, para se convencer de que a culpa por não ter o sucesso que deseja não é sua. Então você precisa parar de se convencer da culpa de você não ter sucesso não é sua. A responsabilidade é sua, sim. Nós vamos, até o final deste vídeo, você vai entender o porquê é sua. Talvez a culpa por tudo o que está acontecendo na sua vida não seja sua, mas é responsabilidade sua. Entenda uma coisa: o porquê é responsabilidade, às vezes não é sua, por quê? Porque alguém fez algo que te deu uma travada, mas você tem que contornar a situação e ter responsabilidade para agir e contornar tudo que está acontecendo. Uma vez eu vi uma frase que estava escrito, não lembro de quem é e qual livro que eu li, fala: seja como o rio. O rio, ele não discute com a pedra, ele apenas contorna e segue o seu caminho. Então é mais ou menos isso daí que nós temos que fazer.
O maior problema que vejo hoje nas pessoas é não querer assumir a responsabilidade pela própria vida. Quantas pessoas não assumem a responsabilidade pela própria vida, querendo terceirizar a realização dos seus objetivos, e quando não conseguem, já sabem que é o responsável. Então, as pessoas querem terceirizar todos os seus objetivos, e quando não consegue já sabe que é o responsável, ou seja, vive jogando a culpa, a responsabilidade nas costas de outras pessoas. Então, eu costumo dizer que o nosso sucesso, ou seja, os nossos objetivos, nossos sonhos, só é alcançado quando nós desejamos. Às vezes Deus ele precisa só de você acreditar para ele colocar você num patamar mais alto e fazer a tua parte, é claro. Eu digo que não basta ser alguém motivado, mas é preciso ser responsável pelos seus próprios resultados. Afinal, ninguém é mais responsável do que você pelos resultados que alcançou até agora. Isso quer seja resultados bons ou resultados ruins. Então você é o único responsável pelos seus resultados. Então, deixe-me explicar, entenda bem. É bom porque você só consegue controlar aquilo qual é responsável, ou seja, você só consegue controlar aquilo que você é responsável. Eu vou explicar uma coisa. Por exemplo, se eu não tenho responsabilidade, eu não vou conseguir mudar. Se eu não ter autodisciplina, eu não vou conseguir mudar. Mas se eu colocar aquela responsabilidade, não, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor, você vai conseguir mudar, porque você vai jogar essa responsabilidade e vai procurar contornar a situação e mudar os seus objetivos. Você não controla ambiente externo, nem o que as outras pessoas pensam e fazem. Talvez possa até influenciá-las, mas não controlá-las. Então, você não consegue controlar muita coisa, você consegue até influenciar as pessoas, mas se elas não quiserem mudar, você não consegue mudar. Então, entenda uma coisa, a pessoa tem que querer, tem que jogar responsabilidade para ela própria. É ruim porque isso vai exigir certo esforço da sua parte para não contar historinhas. Então, você jogando a responsabilidade em cima de você é um pouco ruim. Você vai ter que sair da zona de conforto, sim, mas vai ser bom que você vai parar de contar historinha. A partir do momento que você parar de contar historinha, a história vai ser outra. Então, agora vamos para o segundo requisito. Segundo requisito é ficar satisfeito com o resultado baixo do seu verdadeiro potencial. Então, porque muitas pessoas estão na mesmice, não saem da onde está, ou seja, porque está na zona de conforto, e essa zona de conforto já diz tudo, conforto. Então, tudo aquilo que causa desconforto, nós como seres humanos, queremos sair fora, ou seja, queremos evitar tudo aquilo que causa desconforto. Então, eu ficar satisfeito com o resultado que eu estou, porque se eu ficar insatisfeito, eu vou ter que mudar, eu vou ter que ter outras atitudes, eu vou ter que mudar o trajeto e o plano. Então, isso vai me trazer um desconforto, eu sair da zona de conforto. Então, o que você não precisa fazer e não é bom que você faça, ficar satisfeito com o resultado. Se você alcançou um resultado, procure quebrar o recorde do teu próprio resultado. A partir do momento que você quebrar o recorde do teu próprio resultado, você vai começar a fluir, você vai começar a ser uma pessoa melhor, uma pessoa com mais resultado do que você mesmo imagina. Isso mesmo, quando nós terceirizamos nossos sonhos, deixamos que as outras pessoas decidem como será a nossa vida, e com isso aceitamos resultado muito baixo daquele que poderíamos.
Então, às vezes nós terceirizamos e não conseguimos resultado, o nosso resultado é baixo. Poderíamos alcançar se tivéssemos libertado o nosso verdadeiro potencial. Quando nós libertamos o nosso verdadeiro potencial, nós saímos de um patamar e começamos a escalar cada dia mais e mais. Você precisa evitar a todo custo se acomodar com algum tipo de resultado que você considera apenas bom. Então, saia deste momento, saia. Se está bom, comece a procurar a ser ótimo. Se você está num patamar, procure. É a mesma coisa com um atleta. Um atleta, ele não consegue correr os 10 quilômetros já no início. Para ele chegar a isso, ele vai treinando 1 quilômetro um dia, no outro 2 quilômetros, e assim sucessivamente, ele vai crescendo gradativamente. Então, comigo e com você, se nós quisermos resultados diferentes, nós precisamos quebrar nosso recorde todos os dias. Eu disse todos os dias. Entenda uma coisa, pessoas extraordinárias estão sempre se desafiando, saindo da zona de conforto, porque sabem que esse é o pior lugar para se estar. Zona de conforto é o pior lugar onde o ser humano pode estar. Às vezes você vai falar assim, mas caramba, eu tenho que ficar na zona de conforto porque aqui é confortável, eu tenho tranquilidade, eu tenho paz, Saia da zona de conforto. Você quer ter resultados melhores? Saia da zona de conforto. Às vezes é até melhor estar no fundo do poço, entenda bem isso, porque você sabe que só existe um caminho a seguir, que é para cima. Esses tempos atrás uma pessoa chegou em mim, ligou para mim e falou, olha, eu estou no fundo do poço. Falei, nossa, que maravilha. Ele falou, mas como assim? Eu estou falando para você que eu estou no fundo do poço, você está falando que maravilha. Sim, maravilha, porque se você está no fundo, o único lugar para você seguir é para cima. Entenda bem isso, é para cima, não tem mais para onde você ir. Agora, depende dos seus resultados. Está feliz no fundo do poço? Está na zona de conforto? No fundo do poço ninguém está te enchendo o saco, no fundo do poço está mil maravilhas, você está aí no fundo do poço, mas está tranquilo. Saia da zona de conforto, comece a escalar. Entenda bem isso, quando você está na sua zona de conforto abaixo do seu verdadeiro potencial, vive uma área cinza, sem grandes conquistas e sem grandes acontecimentos. Isso é bem interessante. Quando nós estamos na área de conforto, na zona de conforto, nós vivemos, parece que tudo está apagado, parece que tudo está... Por quê? Porque nós achamos que estamos bom. É por isso que a própria palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. Quando diz não vos conformeis com este mundo, não conformar com a vida que você está levando. Saia da zona de conforto em todas as áreas da sua vida. Quer resultado? Saia da zona de conforto. Isso na área financeira, na área espiritual, na área emocional, saia da zona de conforto. A vida vai apenas funcionar se você continuar na zona de conforto. Ou seja, você vai simplesmente ser mais um em cima da terra. Você trabalha, ganha o dinheiro necessário para pagar as contas e vai empurrando com a barriga até saber lá quando. Se você viver na zona de conforto, você vai empurrando com a barriga. Sabe até quando você vai chegar, vai estar nessa situação. Nesse momento você precisa criar novos desafios, assim como uma fisiculturista que, no intuito de aumentar seus músculos, precisa aumentar a carga dos atletas. Para os atletas ter músculo, ele precisa aumentar a carga. Olha que coisa interessante. Se não aumentar a carga, ele não vai criar músculo e não vai ter resistência para cada dia erguer um peso ou fazer musculação com algo mais do que o seu potencial por enquanto até aquele momento. Agora, se ele sair da zona de conforto, ele vai começar, não, hoje eu ergui 10 quilos, amanhã eu vou erguer 11 e assim sucessivamente. Você precisa criar metas que o impulsione a fazer esforço maior do que vem fazendo. Então, se você não fazer isso, você nunca vai sair da mesmice.
Não espere que alguma coisa externa aconteça para que sua vida mude. Aumente o tamanho das suas metas e você vai descobrir que os desafios para alcançá-lo vai fazer você expandir sua força mental, força emocional para conquistar o sucesso que você deseja na vida. Então entenda isso, eu vou repetir, não, você não entendeu. Não espere que alguma coisa externa aconteça para que a sua vida mude. Aumente o tamanho das suas metas. Eu disse, aumente o tamanho das suas metas e você vai descobrir que os desafios para alcançá-los vai fazer você expandir sua força mental, sua força emocional para conquistar o sucesso que deseja na vida. É bem isso? Você entendeu? Então, vamos para o terceiro item. Ter mais medo de perder aquilo que já conseguiu do que desejo de conquistar mais. Isso daí eu acabei de fazer, o último vídeo que eu fiz foi sobre medo. É sobre medo. Agora entenda uma coisa, você ter mais medo de perder aquilo que já conseguiu do que desejo de conquistar mais. Você sabia por que os ricos é rico? Porque eles não têm medo de avançar, ou seja, se eles investirem em alguma coisa, ele perdeu, eles falam, não, então vou mudar a situação e assim sucessivamente. Cada dia mais ele está indo num patamar melhor. Você tem medo? Você tem medo? Assiste outro vídeo para trás que eu fiz sobre medo. Mas que pergunta é essa? É claro que sim, o medo, por exemplo, quando nós temos, como eu falei no vídeo passado, a coragem não é a ausência do medo, mas sim de enfrentar o medo. Existem vários tipos de medo. Como você deve saber, hoje eu quero falar de um tipo específico de medo, o medo de perder aquilo que você acha que possui. Entenda bem isso. Sem querer detalhar sobre a filosofia do cérebro, sua evolução e propósito na história mostra que, desde os tempos dos homens da caverna, o cérebro humano vem se adaptando às condições do ambiente e começou a criar mecanismos de defesa para escapar, por exemplo, dos predadores da época, e podemos chamar estes mecanismos de medo. Era só ver um animal faminto vir na sua direção que o cérebro descarregava uma quantidade enorme de adrenalina que fazia com que a pessoa entrasse em estado total de alerta e ficasse pronto para fugir e salvar a sua vida. Entenda bem isso. Então, o medo é um estado de alerta. Você fica alerta, entende que aquilo é perigoso ou que pode ser perigoso e você fica... o cérebro descarrega uma quantidade enorme de adrenalina, você fica alerta. Agora entenda uma coisa, o tempo passou e esse mecanismo teve que ser adaptado para os tempos modernos. Já que não existe, pelo menos nos lugares mais urbanizados, o tigre de dentes de saber querendo nos comer, começamos a ter medo de outras coisas. Começamos a ter medo de perder o emprego, de ficarmos sozinhos, medo de altura, de barata, de expor e etc. Então, tem vários tipos de medo. Esse medo nada mais são do que tentativas do cérebro de proteger um possível perigo e risco de morte. Então, entenda uma coisa, o medo, quando eu tenho medo de altura, eu estou com medo de cair. Entenda bem, então... porque é isso que nos leva a outro ponto. Entenda bem isso. O medo de perder algo com a própria vida nos fez buscar segurança e evitar todos os tipos de risco. E esse é o ponto principal. Ao buscar certeza e segurança, ficamos vivendo na média sem grandes riscos, mas também sem grande conquista. É bem assim. Então, quando nós temos medo, nós não corremos risco, mas também não conquistamos nada, porque não saímos do lugar, ficamos na zona de conforto. Entenda uma coisa, o mesmo muro que te separa das frustrações também te evita as realizações. O mesmo muro,
deixa eu te explicar. O mesmo muro que te separa das frustrações também evita as realizações. Entenda bem isso. Rapaz. Agora entenda bem isso. Nosso cérebro pode ser um poderoso aliado ou um inimigo traiçoeiro, principalmente quando se trata de proteger. Para que você continue vivo, ele é capaz de sabotar seus sonhos mais desejados. Por isso, aprenda como transformar o seu medo em combustível. Você não vai chegar a lugar nenhum se continuar com medo de arriscar, medo de se expor, se ficar com receio de perder o que já conquistou na vida. O que você precisa fazer é simplesmente respirar fundo e fazer o que precisa ser feito. Concentre-se no presente e visualize aquilo que você vai perder se não fizer o necessário para fazer as coisas acontecerem em sua vida. A verdade é que as pessoas têm mais medo de perder aquilo que já conquistaram na vida do que o desejo de alcançar coisas novas. É isso aí, pessoal. Este é mais um vídeo e eu tenho certeza que você vai aprender demais com este vídeo. Depois nós vamos, provavelmente mais para frente, nós vamos dar mais uma pausa, mais uma palhinha, né, como se diz, neste tema. Eu quero que você que ainda não é inscrito se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha. A família YouTube está crescendo cada dia mais e mais. Eu quero agradecer de todo o coração você que já se inscreveu, você que ainda não se inscreveu, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe este vídeo, ative o sininho para que todas as vezes que eu colocar um vídeo no YouTube, o YouTube vai estar te notificando que eu estou colocando o vídeo. Deus abençoe você, tua casa e tua família. Até o próximo vídeo.